Olá, vascaíno. Olha, a contratação do atacante Lloyd subiu no telhado. Parece que o cara não vai vir e a desistência é do próprio Vasco. É tudo por culpa do próprio Lloyd. E aí o Vasco agora aponta o canhão para outro atacante que está aqui no Brasil. Aliás, dois jogadores, mas o mais próximo é esse que a gente vai conversar daqui a pouco. Antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. E se você puder dar aquela moral pra gente, compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos, WhatsApp, Facebook, Telegram, a gente vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Vamos ver essa história do Lloyd aí, o que realmente está acontecendo. Olá, vascaíno, meu nome é André Luiz, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Está entrando no ar o programa Resumo Gigante. Todos os dias, de segunda a sexta, dias que não tem jogos do Vasco, sempre às 7 horas da noite, o programa Resumo Gigante, trazendo um resumão das notícias do dia do Vasco. E olha, eu hoje no vídeo da hora do almoço, 1h da tarde, no almoço do Gigante, eu falei que o Vasco estava muito próximo de contratar o Lloyd, que o Lloyd fez uma live pedindo para jogar no Vasco. Eu quero jogar no Vasco, me deixem, me liberem, eu preciso ser feliz, vai ser a solução da minha vida e da minha família, é o meu sonho jogar no Brasil, ainda mais no Vasco. Eu quero ir pro Vasco e tal. E aí ele falou um monte de coisa. E aí tá aí, ó, o Lloyd aí forçando uma barra, dizendo que os diretores estavam prendendo ele, que ele estava sendo forçado a ficar no Alanyaspor. Cara, essa live pegou muito mal no Vasco. Apesar de ele estar mostrando o desejo de jogar no Vasco, a live pegou mal no Vasco. Isso porque começaram a pensar o seguinte: pô, se o cara faz isso para sair lá do time da Turquia, que está em dia com ele, tem contrato, está cumprindo tudo que está em contrato com ele, o cara me faz um negócio desse, uma coisa é você ir nos bastidores e forçar uma saída, uma coisa é você vir a público em live. Pô, ficou feio, pegou mal. Imagina se daqui a 6 meses esse cara é vaiado pela torcida, quer ir embora de qualquer maneira, tem contrato com o Vasco assinado de 3 anos, e aí começa a forçar uma barra. Vai na live e começa a falar mal do Vasco pro mundo todo. Cara, olha o problema, contratar um cara desse. Se ainda fosse uma unanimidade, mas nem dentro da diretoria do Vasco ele é uma unanimidade. Estão aceitando ele para vir como complemento de elenco, para compor o elenco. Mas ele não vem para ser titular, para jogar, para ser o cara. Ele não vem para nada disso. Pelo menos pode até ser que ganhe a posição, claro. Futebol é no campo. Pode até ser que ele ganhe a posição, mas ele não vem com esse status. E aí já está se achando que é muita coisa, muito problema para um jogador desse porte. Parece que o Vasco está desistindo da contratação do Lloyd devido à live que ele fez para vir para o Vasco, porque o veneno pode virar contra o feiticeiro, não é esse o ditado? Eu sou muito ruim de ditado. Minha avó falava uns ditados meio assim, mas eu acho que é isso. O veneno pode virar contra o próprio feiticeiro nessa história aí. O Vasco vai se beneficiar dessa live dele, mas amanhã ele pode fazer uma outra live para sair do Vasco e forçar uma rescisão. E aí você perde as garantias de ter um atleta assim, né? Isso não é uma conduta profissional. Foi uma coisa feia que o Lloyd fez. É engraçado, é divertido, porque ele tá falando que quer vir pro Vasco. A gente fica até um pouco orgulhoso, né? Mas o Lloyd é uma baranga, né, cara? O Lloyd é uma baranga. E mesmo assim o Vasco agora está com medo de contratar por causa desse comportamento do Lloyd. Muito estranho isso aí. E aí o Vasco começa a colocar suas atenções para outro jogador. Aliás, são 2 jogadores. É o Fabinho, do América Mineiro. O Vasco fez uma tentativa, bateu na trave semana passada, vai tentar fazer uma nova aproximação. E também o Brian Palacios, que joga no Atlético Mineiro, né? E tá lá, um colombiano, tá lá fedendo a peixe. O que é estranho, né, do Palácio no Atlético Mineiro, até perguntei aqui no vídeo da hora do almoço, no almoço do Gigante, eu cheguei a perguntar aqui se alguém do canal, um inscrito do canal, alguém que estava vendo o vídeo, se conhecia esse jogador, se tinha o que falar dele. Ninguém comentou nada do Palácio, ninguém falou nada sobre ele, né? Ninguém me deu nenhuma luz aí sobre dei uma olhada rápida aí nas respostas, não vi nenhuma resposta sobre o Brian Palacios. Será que é Palacios ou é um novo Casebres? O outro Palácio que nós tínhamos também eram Casebres, né? Veio com o status de Palácio e na verdade eram Casebres. E será que é dessa forma? Quem é esse cara? O que me estranha é que ele já está no Atlético Mineiro já tem um tempo, né? E olha, Filipão não gostou dele, o Milito não quis ele, agora o Cuca não está liberando o cara.
Pô, o cara não joga com Cuca, não joga com Milito, não joga com Felipão, vai jogar no Vasco? Sei não, hein? Aí é um outro nome que me preocupa, mas o Vasco tá em cima desse menino aí, do Brian Rodrigues não é o outro, parece Palácios. Esse é o Brian Palácios, Brian Rodrigues é o do México, que o Vasco vai tentar uma nova aproximação no meio do ano. Mas o Brian Palácios está aí, esse jogador que eu não sei se o Vasco vai fazer bom negócio. O outro é o Fabinho, mas a vinda do Brian Palácios, o Vasco depende da venda do João Vitor, né? O Vasco depende muito da história do João Vitor. O problema é que está tendo uma rusga entre o Vasco e o Atlético Mineiro. Quem está no Atlético Mineiro agora é o Paulo Brax. O Paulo Brax não saiu daqui muito feliz, não saiu feliz com o Vasco. Essa aqui é a verdade. Teve a história do Rony, o Vasco tentou dar uma atravessada no Atlético Mineiro. Depois que o Rony chegou no Atlético Mineiro, o Paulo Brax deu uma espetada no Vasco, dizendo que nem todos os times alcançaram, né, certo nível de maturidade que o Atlético já tem e que Palmeiras e Atlético possuem. Cara, ele deu uma rasgada no Vasco, mas mesmo assim ele está querendo se aproximar para poder fazer o negócio com o João Vitor. O Vasco está meio assim, mas apesar de diferente da oferta do Cruzeiro, a oferta do Cruzeiro era ter mais grana, mas o Vasco não ia ver dinheiro nenhum, ia ter que pagar tudo ao Benfica. A proposta do Atlético Mineiro pode ser interessante, ele paga a dívida do Vasco ao Benfica, liquida o Paulo Henrique, a dívida toda não, a dívida das parcelas que estão em atraso. Veja bem, o Vasco deve 6 milhões e meio ao Benfica. Desses 6 milhões e meio, parece que são 2 milhões que estão em atraso. A gente não sabe ao certo isso, mas parece que tem 2 milhões em parcelas em atraso. Então o Vasco ficaria quitado, ficaria em dia com o Benfica, né, nessas parcelas de 2 milhões. O Atlético Mineiro pagaria direto ao Benfica. O Atlético Mineiro também liquidaria o Paulo Henrique, que o Vasco não pagou nem o valor do empréstimo, nem a compra. Então tem que pagar o empréstimo, tem que pagar a compra, tem juros, tem tudo. O Atlético Mineiro liquidaria essa dívida. E também faltam 2 parcelas do Jair, que o Vasco ainda não pagou ao Atlético Mineiro e também seria liquidado. Além disso tudo, o Atlético Mineiro ainda mandaria para o Vasco o Brian Palácios. Aí a gente não sabe se o Brian Palácios viria também em definitivo, só pelo salário, né, e pelo João Vitor, ou viria por um empréstimo sem custo para o Vasco, com o preço do passe fixado ao final do contrato, para o Vasco podendo devolver o Palácios. Aí eu não sei. Eu sei que o João Vitor ganha 800 pau, né, e o Brian Palácios não deve ganhar esses 800 pau. Então, só uma economia na folha já seria interessante. A liquidação de 3 dívidas do Jair, do Paulo Henrique e do Benfica é muito interessante também. E você ainda recebe um jogador para o ataque. Agora, a zaga vai ficar desfalcada? Eu não acho o João Vitor esse zagueiraço todo indispensável, o melhor zagueiro do Vasco. Sinceramente, não acho. Não acho que ele é isso tudo, não. Pelo contrário, eu tenho medo do João Vitor quando ele sai arrastando, né? Eu tenho uma live do Edmundo que ele fala assim: se eu fosse treinador do Vasco, eu ia transformar o João Vitor no maior jogador da América do Sul, pelo menos. Eu ia dar uma orientação muito simples para ele. Falar: meu filho, desarma e toca. Desarma e toca. Só faz isso. Aí você vai ficar grande. Vai ficar espetacular. Mas ele quer arrastar, ele quer ir lá na lateral direita, cruzar a bola que nem um maluco, totalmente errada, cruza mal. Cara, eu acho que ele é um menino maluquinho. Toma muito cartão, faz faltas bobas, às vezes demora na recomposição, bola nas costas, enfim. Eu vejo muitas qualidades no João Vitor, mas vejo também muitos defeitos no João Vitor. Eu acho ele meio lerdo na bola aérea, não acho ele essa parede toda. Cara, enfim, eu acho que a gente pode testar aí o Souza, o Lincoln, o Maurício Lemos na direita, o Lucas Freitas na esquerda com o Luiz Gustavo, né? Eu acho que o João Vitor podia ir. Eu acho que é um bom negócio. Não sei o que o amigo aí acha, também não sei o que o Vasco acha, se o João Vitor vai ser um bom negócio. Eu sei que o Brian Palácios vai estar atrelado à venda do João Vitor. Parece que é essa história. O Vasco vai tentar primeiro o Fabinho. Se o Vasco não conseguir o Fabinho, é bem provável que o Vasco, no desespero, aceite o negócio com o João Vitor. Olha, por 2 vezes o Vasco teve a possibilidade de se desfazer do João Vitor, esse alto salário aí que tem com ele. Agora, será que vale a pena continuar com a dívida de 4 milhões e meio aí com o Benfica? Dívida é dia, você tem que pagar, né? Eu acho que o Vasco não vende o João Vitor por 6 milhões e meio para lugar nenhum. Só o Vasco comprou. Aliás, o Vasco comprou por 5 milhões e meio. 1 milhão foi uma cláusula de bonificação para o Benfica caso o Vasco permanecesse na Série A. É muito pouco, né? É se apequenar demais. Parabéns, Alexandre Matos, Lúcio Barbosa, né? O Lúcio Barbosa, então, que era vascaíno, né, cara?
Pô, parabéns a todos os envolvidos que fizeram mais essa grande besteira. Tá falado? Para encerrar, pedir novamente o seu like, pedir para que você se inscreva no vídeo, ative o sininho de notificações, comenta aí o que é que você acha, se vale a pena ficar com o João Vitor, não vale a pena, o que é que você achou da desistência do Lloyd, ainda não é oficial, mas está começando a brotar essa notícia que parece que o Vasco vai desistir do Lloyd. Eu acho que o Vasco está certo, porque é um jogador que, para mim, já não joga nada, para mim já é uma baranga. E ainda com esse comportamento, cara, não sei, pode ter um problema lá na frente. Como é que deve ser esse cara em vestiário? Sei lá, cara. Mas o Alan Sport tá brigando por ele, então fica com ele, fica lá com ele. Eu acho que é muito esforço para pouca coisa, né, a nível de futebol. Eu não sei, mas essa é a impressão que eu tenho. Diz aí qual é a sua impressão. Eu acho que desistir do Lloyd é uma excelente estratégia, ainda mais depois da live que ele fez detonando lá o pessoal do clube, que ele tá empregado, cara, que ele tem contrato, que tá cumprindo todas as obrigações de contrato com ele. É no mínimo deselegante o que o Lloyd fez. Legal? Essa é a minha opinião. Quero chutar a sua, comenta aí. Galera, fica com Deus. Amanhã, sexta-feira, vai ter o vídeo aqui, 8 horas da manhã, o Café do Gigante. Amanhã a programação é vídeo 8 horas da manhã, Café do Gigante, 1 hora da tarde o Almoço do Gigante, 7 horas da noite o Resumão do Gigante. Tá falado? Fique com Deus, até o vídeo de amanhã, 8 horas da noite, no Café do Gigante. Tchau!